Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para a nossa última aula sobre metabolismo de controle e construção, tá? Nessa aula, essa é a aula mais difícil da série e a gente vai falar sobre regulação da expressão gênica, tá? A gente tem, o ser humano tem uma série de genes e esses mesmos genes estão em todas as nossas células, todas elas, dentro do olho, no cérebro, no músculo, para todo lugar. Entretanto, essas células não se comportam da mesma forma. Na verdade, elas têm estrutura e função muito diferentes. Por que isso acontece? Tá? Dentro do processo de expressão gênica, a gente tem dois processos distintos que estão ocorrendo. Um processo está relacionado com o desenvolvimento, então, que é todo aquele processo que vai desde a formação desde o zigoto até o adulto, né? A reprodução e a morte, tá? Reprodução, envelhecimento e morte. Então, esse é o processo de desenvolvimento. Então, a regulação da expressão gênica, ela vai determinar como é que esse processo, esse desenvolvimento, vai levar uma mesma célula de um zigoto, que é uma célula indiferenciada, a gerar tipos celulares tão distintos. Além desse processo de desenvolvimento, a gente tem um processo de capacidade de resposta. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas de biologia, a gente falou sobre as características da vida. E dentro das características da vida, a gente tem o desenvolvimento, ciclos de vida e a capacidade de resposta. Então, as nossas células são capazes de se comportar de forma diferente dependendo do que está acontecendo em volta da gente, tá? Mesmo já sendo uma célula diferenciada, por exemplo, uma célula muscular. Então, a gente tem aqui dois processos. Um em que um único genoma vai dar origem a linhagens celulares muito diferentes. Então, esse aqui é um endotélio, é uma célula que preenche a parte interna de todos os nossos vasos, tá bom? Vasos sanguíneos. Uma célula ciliada, uma célula secretora, tá? Essa aqui é uma célula de intestino. A gente tem aqui uma célula do sangue, uma célula de defesa, essa é uma célula da linhagem dos leucócitos, tá? Aqui, uma célula muscular, que são células que têm vários núcleos, elas são formadas através da fusão de várias células. Uma célula nervosa e aqui uma célula indiferenciada, tá? E a gente também tem a capacidade de resposta. Então, o endométrio do útero, quando ele recebe estrógeno, que é um hormônio produzido pela mulher, ele cresce, as células se multiplicam, tá? Como é que ele sabe? Como é que ele responde ao estrógeno? O estrógeno entra dentro da célula e ele faz o quê? Tá? Como é que inicia esse processo, então, de divisão, tá? Então, isso tudo ocorre através da regulação da expressão gênica. Em eucariotos, a gente tem uma série de passos no processo de expressão gênica, que vai lá desde o DNA até a proteína no final, em que essa regulação pode ocorrer. Todas essas etapas são passíveis de regulação. Então, desde modificação na formação da cromatina, compactar mais ou compactar menos, eucromatina ou heterocromatina. Durante o processo de transcrição, a maior parte da regulação está aqui na transcrição, tá? Tanto em eucariotos quanto procariotos, mas procariotos basicamente só tem esse tipo aqui. Durante o processamento de RNA, então, depois do pré-RNA ou do RNA primário, mensageiro, naquele processamento pode ocorrer alteração, regulação. No transporte para o citoplasma, então, quais são os RNAs mensageiros que saem do núcleo e vão para o citoplasma? No processo de tradução, pode também ocorrer degradação de RNA mensageiro, na verdade, todos eles são degradados em algum momento, tá? Esse processo pode ser acelerado, pode ser retardado. Se ele for retardado, você vai ter mais tradução, se ele for acelerado, você vai ter bem menos tradução, tá? No processamento da proteína, então, naquelas modificações pós-traducionais, e também no transporte para o destino. Então, você pode ter proteínas que são
mantidas dentro, por exemplo, do complexo de Golgi e só vão ser liberadas, secretadas num momento específico com um estímulo específico, tá? Então, isso aqui também é um tipo de regulação de expressão. Ou até mesmo com a degradação dessas proteínas que estão no citoplasma. Outro momento para regular a expressão. A gente vai olhar algumas dessas etapas, a gente não vai olhar todas as etapas, a gente não vai também olhar tudo em muitos detalhes, a gente vai simplificar o processo porque esse tema é um tema muito complexo, muito complicado, bom? Então, quais são as alterações que vão levar a mudanças no desenvolvimento, tá? São todas alterações duradouras, que vão ser mantidas na linhagem celular. Então, quando o embriãozinho está começando a se formar, vão sendo formadas as linhagens celulares. E essas linhagens, uma vez que a célula se diferenciou numa linhagem, ela pode até continuar sendo capaz de se duplicar. Por exemplo, as células da nossa pele se duplicam o tempo todo. Só que ela vai ser sempre célula de pele. Ela nunca mais vai poder virar um neurônio, tá? Da mesma forma como os neurônios, uma vez que ele se diferenciou na linhagem precursora dos neurônios, ele não volta atrás. Ele vai se tornar um neurônio mais pra frente, tá? Então, isso ocorre através do quê? Alterações na conformação da cromatina. Lembrando que cromatina é o conjunto de DNA com estonas, né? DNA e proteína, legal. A gente pode ter alterações químicas nas estonas ou nos nucleotídeos. Nas estonas, a gente pode ter metilação ou acetilação, e nos nucleotídeos, só metilação, tá? A metilação, ela vai sempre inibir transcrição, portanto, ela inibe a expressão, e a acetilação vai promover a expressão, tá? Uma outra coisa que pode acontecer aqui é a ativação sequencial de genes. Então, você tem um gene inicial que se liga, ele vai ligar o próximo, e o próximo, e o próximo, e isso vai direcionando uma célula num destino definido, tá? Num caminho definido. Como é que ocorrem essas alterações nas estonas? Então, as estonas estão aqui, você tem caudas aqui, e aqui existem alguns aminoácidos disponíveis para modificação química. Eles podem ser metilados, o que vai fazer com que eles condensem ainda mais, ou acetilados. Quando eles são acetilados, ocorre esse processo aqui, ó. Ocorre um distanciamento entre os complexos de estonas. E nessa região aqui no meio pode ocorrer transcrição. Onde está super enroladinho assim, não ocorre transcrição. Onde está mais aberto, pode ocorrer transcrição, tá? A metilação do DNA, ela vai ocorrer onde? Em sítios ricos em nucleotídeos C e G, tá? Nessas sequências ricas em C e G, é adicionada uma metila. O DNA metilado, então, ele vai sofrer uma condensação maior, então ele vai se enrolar nas estonas, esses aqui são esses barrizinhos são estonas, e ele vai acabar ficando mais condensado. E quando ocorre a acetilação, então, a acetilação solta o DNA. Aqui nós temos a heterocromatina, que é a cromatina mais condensada, e aqui nós temos a eucromatina, que é essa cromatina mais aberta. Na eucromatina é possível que ocorra aqui transcrição, tá ocorrendo transcrição aqui nesse meio, tem um gene aqui, ele está sendo transcrito, tá bom? Esse padrão de metilação, ele pode, inclusive, ser transmitido para a próxima geração. Então, durante o processo de formação de gametas, a gente tem, primeiro, toda a metilação e acetilação é retirada do DNA que você recebeu do seu pai e de sua mãe. E, após o processo de meiose, você tem algumas regiões, conforme que o DNA vai se desenovelando, normalmente algumas regiões que vão receber metilação ou acetilação. E esse padrão vai depender do quê? De se você é homem ou mulher, tá? Se você está produzindo um espermatozoide ou um óvulo. Espermatozoides vão ter um padrão de metilação específico e óvulos vão ter outro. Isso faz com que alguns genes específicos estejam ativos ou inativos durante o desenvolvimento do embrião, dependendo de quem que deu ele para você, se foi sua mãe ou se foi seu pai, tá? Esse tipo de herança é chamado de herança epigenética.
Porque ela não é genética, ela não está no DNA, ela está por cima do DNA. Então, epi, por cima, genética, tá? E existem um monte de estudos hoje em dia sobre esses padrões de herança epigenética que a gente passa para os nossos filhos. Eles não duram muitas gerações, porque você não passa para os seus netos, mas você pode interferir, então, em algumas coisas da geração seguinte, tá? Pode também ocorrer alguns tipos de regulação ocorrem na resposta. Então, resposta a um estímulo, tá? Essa resposta a um estímulo, para ela ocorrer, ela precisa primeiro receber um sinal, transmitir esse sinal até o núcleo, e aí você tem a resposta. Pode ser uma ativação ou uma inibição do gene. Então, eu posso aumentar a transcrição desse gene, aumentar a expressão, ou inibir a expressão, tá? Como que ocorre essa transdução de sinal? Quando você tem um sinalizador, né, um hormônio, por exemplo, que é esteroide, ou ele é lipídico, tá? Ele consegue passar através da membrana e entrar no citoplasma. Quando ele está no citoplasma, ele vai se encontrar com uma proteína receptora, ativar essa proteína, migrar para o núcleo e lá no núcleo alterar a expressão do DNA, ok? Pode ativar ou pode inibir, dependendo do tipo celular e de quais são os sítios ativadores que esse tipo celular tem disponíveis para ele, né? Não metilados. Aí se inicia a tradução, então, de uma determinada proteína, por exemplo. Tá? Quais são os hormônios esteroides? A gente tem alguns exemplos. Os hormônios reprodutivos, progesterona, estrógeno, testosterona e também o corticoide, que é o hormônio do estresse. Outro modelo de transição de sinal é quando você tem um fator que é uma proteína, por exemplo, como um fator de crescimento. Ela vai se acoplar a um receptor, que é uma proteína de membrana, mas ela não entra dentro da célula. Esse receptor, por consequência, acaba levando a uma cascata de ativação de várias proteínas que existem no citoplasma, até que uma delas entra dentro do núcleo, e aqui ela vai ativar um fator de transcrição específico. Esse fator de transcrição ele vai se encaixar numa região do DNA e ele vai ativar ou inativar esse gene onde ele se encaixou. Exemplos aqui, por exemplo, fatores de crescimento e todos os hormônios que são baseados em proteína, tá? Incluindo aí a insulina, por exemplo, tá? Como é que ocorre esse processo de ativação de transcrição? Então, você tem sequências, né, pequenininhas dentro do DNA, que são os ativadores, podem ser sequências inibidoras também. Elas não estão necessariamente próximas do gene, elas podem estar bastante longe, né, tanto para um lado quanto para o outro. Elas vão recebendo ativadores, tá? Quando elas têm um número suficiente de ativadores, se liga que uma proteína de curvamento do DNA, ela vai fazer com que essas regiões ativadoras se aproximem, então, do promotor do gene. E aqui nesse promotor, vão se ligar várias proteínas que vão ativar e iniciar o complexo de transcrição. Então, você tem várias proteínas que vão se agregando aqui até conseguir formar um complexo de início de transcrição. Quando isso aqui se forma, a partir daqui ocorre síntese de RNA mensageiro. E uma vez que esses ativadores estão presentes, isso aqui vai ficar cada vez mais, vai continuar funcionando e produzindo mais RNA transportador, até que esses ativadores sejam ou retirados ou até que surja um inibidor dessa sequência. Então, os nossos genes, eles têm tanto sequências ativadoras quanto inibidoras, dependendo aí caso a caso de cada um dos genes. Legal. Outro ponto em que a gente pode ter regulação de expressão gênica é esse ponto chamado processamento alternativo de RNA. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um RNA mensageiro, um pré-RNA mensageiro, ou RNA mensageiro primário, e ele vai passar por um processo de processamento antes de sair do núcleo. Durante esse processo de processamento, ele pode ter
mais de um tipo de exon, e ele pode gerar RNAs mensageiros diferentes, dependendo de qual célula que ele está, quais são os fatores que ele está recebendo para gerar um caminho ou outro. Então, células diferentes podem usar o mesmo gene para produzir RNA mensageiros diferentes, tá? Isso aqui é um fenômeno interessante e muito importante em humanos. Nós temos apenas 1,5% do nosso DNA é traduzido em proteína, que seria mais ou menos o mesmo número de genes de um nematóide pequenininho, vocês já viram isso em aula, ou de uma planta de mostarda ou do ouriço do mar. A nossa complexidade é muito maior do que a desses organismos. O que acontece? 75 a 100% dos genes humanos vão sofrer esse processamento alternativo, ou alternative splicing, tá? Vocês podem encontrar com esse nome também por aí, que é o inglês. Isso faz com que a gente tenha uma flexibilidade muito maior com esses poucos genes que podem gerar proteínas distintas. A célula também é capaz de controlar quanto tempo um RNA mensageiro vai sobreviver no citoplasma. E aí a gente tem duas moléculas diferentes de RNA que são importantes nesse processo. Os microRNAs e os RNAs interferência. Todas as moléculas não codificantes de RNA, que também não são RNA ribossomal nem transportador, que não estão envolvidos no processo de tradução, elas são chamadas de RNA não codificante, ou RNA-NC, tá? E elas vão auxiliar em várias etapas do processo pós-transcricional, né? De ativação e inativação de genes e RNAs mensageiros. O microRNA, ele é um RNA que vai ser complementar a uma sequência de um RNA mensageiro. E quando ele se junta com esse complexo de proteína e encontra a sua sequência-alvo, sua sequência complementar, ele pode bloquear a tradução ou simplesmente degradar aquele RNA. Isso garante que a gente tenha o RNA, o RNA mensageiro sendo traduzido no citoplasma apenas durante um tempo específico. E depois de um tempo ele vai ser completamente removido. Ou que, se alguma coisa alterar no entorno da célula, se ela receber um estímulo de divergente, ela consiga parar a tradução imediatamente, antes mesmo da transcrição ter sido parada, tá? Aqui, a gente tem a ativação sequencial de genes que ocorre no desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Você tem um gene que duas células embrionárias, uma delas vai gerar um músculo, tá bom? Esse gene vai ser ativado, então essa célula recebeu esse fator de transcrição aqui, ativou esse gene, desligou esse gene. Esse gene, por sua vez, vai produzir um fator de transcrição para o próximo gene, que vai produzir outro, para o outro gene, que vai produzir para o outro e para o outro. Uma vez ligado esse gene aqui, este processo é irreversível, porque ele vai estimular o próximo, que vai estimular o próximo, que vai estimular o próximo. E isso leva essa célula a se diferenciar em uma célula muscular, tá? Enquanto que uma célula que esse gene se permaneceu desligado, nada disso vai acontecer. Todos esses genes vão continuar desligados. E aí, o que determina se uma célula vai seguir um caminho ou não? Quais estímulos ela recebeu durante o processo de formação do embrião. E a gente vai ter no embrião uma setorização de qual parte do embrião vai receber qual estímulo para iniciar a ligação de alguns genes ou de outros. Então, são genes que normalmente estão desligados. Para serem ligados, eles precisam de um fator de transcrição específico. E esse fator de transcrição específico só é ligado num determinado momento do desenvolvimento do embrião. Depois que ele está ligado, ele permanece ligado para sempre e você leva a diferenciação dessa célula aqui, tá? Bom, e como que ocorre a regulação de expressão gênica nas bactérias, nos procariotos, tá? É um pouquinho diferente, porque nos procariotos o genoma deles é muito mais simples. Então, eles não têm tantos espaços, imagina, 1,5% do nosso genoma vira proteína. Neles, basicamente, 100% do genoma vira proteína, ou RNA mensageiro, ou RNA transportador, ou RNA ribossômico, tudo vai ser transcrito, tá?
Então, eles têm esses sistemas que são chamados de óperon, em que são sistemas de genes diferentes que estão todos ligados com um único promotor. Então, você tem o triptofano, por exemplo. Para produzir triptofano, que é um aminoácido, as bactérias, as E. coli, elas conseguem sintetizar triptofano sozinhas, elas não precisam encontrar no meio. Tá? A gente precisa comer triptofano, elas não. Legal, então o que elas fazem? Elas têm uma sequência de 5 genes que vão produzir proteínas que vão fazer essa rota metabólica inteira do triptofano, tá? Então, aqui, ó, são 3 enzimas, essa tem 2 subunidades, essa 2, essa uma só. Elas vão pegar o precursor, né, que é um reagente, vai ser alterado várias vezes até formar o triptofano. Só que isso só é eficiente que esteja ligado quando não tem o triptofano no meio, né? Se eu estiver dando o triptofano para a bactéria, ela não precisa estar com todos esses genes funcionando, gastando energia. Então, o que ela faz? Se tiver muito triptofano na célula, ela inibe o funcionamento dessas enzimas. Como a gente viu lá na primeira aula que a gente falou de introdução ao metabolismo. Só que existe um segundo tipo de inibição que ela faz. Quando tem muito triptofano, ela também inibe a expressão gênica de todo esse operon aqui. Como todos esses genes estão juntinhos, ligados num único promotor, aqui está a sequência de regulação. Então, a gente tem um operador aqui que recebe um repressor, tá? É como um ativador, só que ele faz o processo oposto. Ele inibe a transcrição. Esse repressor, ele sempre existe no citoplasma. Quando tem muito triptofano sobrando, o triptofano vai se ligar nessa proteína repressora e vai ativar ela. No momento que ela está ativa, ela se liga aqui nesse operador e trava, bloqueia o processo de transcrição, tá? Isso faz com que esses genes que codificam para as proteínas, que são enzimas e que vão fazer a síntese do triptofano, parem de funcionar. Parou de funcionar, essas enzimas acabam... As que já existem no citoplasma são inativadas, não produz mais, então todo esse processo para e a bactéria para de gastar energia para produzir enzima, para produzir triptofano, porque ela não precisa, ela tem triptofano de monte no meio. Da mesma forma que existem sistemas reprimíveis, né? Esse aqui reprime, existem sistemas induzíveis, tá? E no caso aqui é o operon LAC, que codifica para uma proteína, uma enzima que digere lactose. Então, as bactérias E. coli, muitas delas vivem nos nossos intestinos. Quando a gente toma leite, come alguma coisa rica em lactose, tem lactose sobrando lá, elas começam a usar bastante lactose, tá? Quando elas estão usando bastante lactose, tem muita lactose no citoplasma, a lactose se converte numa taxa muito baixinha numa outra estrutura que é chamada de alolactose, tá? É um isômero. Esse isômero, por sua vez, vai se encaixar numa proteína que ela é um repressor. Quando ele se encaixa nesse repressor, ela inativa o repressor. Inativou esse, que está no citoplasma, como você tem uma dinâmica dessas coisas de acoplar e desacoplar, surgiu a alolase, você vai acabar inativando vários desses repressores, até que eles se soltam daqui e liberam o sítio para iniciar a síntese, a transcrição. E, de novo, no operon da lactose, a gente tem 3 genes diferentes que vão codificar para enzimas diferentes que vão permitir, né? A permease joga a lactose para dentro, a galactosidase, ela faz a quebra da lactose e você tem uma outra enzima aqui que não se sabe até hoje qual que é a função dela no metabolismo. Ela deve ter alguma função, mas não se sabe qual que é, tá? Tudo isso, por estar sendo transcrito junto, facilita com que o processo ocorra de uma vez. Em eucariotos, isso não acontece, tá? Mesmo que a gente tenha genes que participam de uma mesma rota, tá? Então, genes que vão gerar enzimas que vão fazer uma rota específica metabólica, eles estão localizados em regiões diferentes dos nossos cromossomos. Isso faz com que a gente tenha
uma dificuldade um pouco maior de fazer a transcrição de todos esses fatores ao mesmo tempo. Aí entra uma coisa que eu já passei para vocês, que é isso aqui, a organização do material genético. E é interessante notar que essas regiões que codificam para proteínas que fazem parte de uma mesma rota metabólica, muitas vezes estão organizadas em regiões assim, tá? Formando alças de cromatina que estão todas muito próximas. E elas geralmente vão ter os mesmos tipos de ativadores ou inibidores. De certa forma, embora esses genes estejam em cromossomos diferentes, no núcleo eles estão organizados de forma a estarem próximos uns dos outros. Eles também estão suscetíveis aos mesmos fatores de ativação e isso faz com que você tenha uma expressão coordenada de uma série de genes ao mesmo tempo. Então, digamos, chegou estrógeno numa célula, essa célula vai fazer uma série de coisas diferentes com aquele estrógeno. Ele vai ativar uma série de genes diferentes. E esses genes estão todos localizados mais ou menos próximos para você ter uma transcrição e uma expressão coordenada, tá? Por hoje é só, tá? Essa aula é uma aula pesada. A gente não espera que vocês absorvam todo esse conteúdo. E isso também não costuma ser cobrado em provas de forma muito enfática, com todos os nomes e tudo mais. Mas ele mexe, aparece uma questão aqui, outra questão ali, isso daqui tá no currículo de vocês, então é importante também vocês terem acesso a essas informações. Eu já vi questões no OBB, já vi questões no Enem também sobre isso daqui, tá? E o Enem, cada ano que passa, ele fica mais conteudista e mais imprevisível. Então, aqui acaba metabolismo de controle e construção. Nosso próximo tema é ecologia. E aí, ecologia é mais gostoso, é mais tranquilo, é menos estressante, menos difícil, tá? Que mais? Vou colocar os exercícios para vocês no Moodle, para todas essas aulas de metabolismo de controle. E espero que vocês estejam bem e estejam em casa estudando, tá? Abraços.